Meus irmãos, bom dia. É bom nós estarmos aqui mais uma vez para juntos nós estudarmos um pouco da palavra de Deus, para juntos nós podermos nos desenvolver na nossa vida cristã, aprendendo sempre aquilo que a palavra de Deus nos traz. Como de costume, nós estamos estudando a nossa lição da revista Reflexões Bíblicas, volume 5. E hoje a lição é de número 33. É importante, se você tiver a revista aí na sua casa, abra, acompanhe a lição, para que você também possa acompanhar aqui o raciocínio. E também é interessante que você reúna aí a sua família, para que você então esteja junto, participando dessa escola bíblica dominical. O tema da nossa lição de hoje é os gigantes do nosso tempo. Os gigantes do nosso tempo. De tempos em tempos aparecem novos gigantes, mas existem gigantes que permanecem na nossa vida já há muitos séculos, desde que o mundo é mundo. E esses gigantes se levantam e muitas vezes nos atrapalham, muitas vezes nos diminuem, muitas vezes colocam sobre a nossa vida um peso enorme. E é por isso que nós precisamos aprender do Senhor, aprender da palavra de Deus, para que nós possamos enfrentar os gigantes que se apresentam. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 35. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Como eu tenho dito, importante que você abra aí a sua Bíblia, junto com a sua família, acompanhe, mesmo que você não tenha a sua Bíblia impressa, de repente você pode acompanhar aí no seu celular. É importante também que você pare um tempo, que você dedique este tempo um pouquinho para estudar a palavra de Deus. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, vai dizer assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele nos ajude no entendimento desse nosso estudo, que Deus possa iluminar o nosso entendimento através do seu Espírito. Pai Santo, obrigado, Deus, mais uma vez, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Deus, porque nós enfrentamos momentos de lutas, momentos de dificuldade, mas o Senhor tem estado conosco. Sabemos, Deus, que nós não estamos só. Sabemos, Deus, que nós vamos enfrentar essa adversidade que estamos passando. Sabemos, Deus, também que o Senhor está cuidando de nós e eu tenho certeza que o Senhor também está nos forjando. Pai Santo, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine, para que possamos, Deus, aprender um pouco mais da Tua Palavra. Mais uma vez, Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O tema, então, vai falar um pouquinho sobre gigantes do nosso tema, e a lição vai trazer vários gigantes, várias situações que se agigantam à nossa volta. E é interessante nós falarmos um pouco desse texto que a gente leu, porque Jesus ele percorria de cidade em cidade, e algo que ele notava é que as pessoas estavam perdidas, sem pastor. É muito interessante, e quando se refere a pastor, não está se referindo agora, nesse momento, numa figura pastoral, igual nós temos hoje, mas está seguindo numa ideia em relação à liderança, em relação a pessoas que não sabem o que fazer,
que voz que ela vai escutar, o que ela vai fazer das suas vidas. Então as pessoas ficam correndo de um lado para o outro, sem ter muita referência. E aí Jesus ele vai falar sobre isso. As pessoas estão aflitas e exaustas. Aflitas e exaustas. Nesse tempo, muitas pessoas aflitas, nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa pandemia, certo? Pessoas estão aflitas, pessoas estão exaustas, sem saber o que fazer. Hoje eu estava conversando um pouquinho com a Priscila, e eu sinceramente, hoje eu confesso para os irmãos que eu senti um pouquinho de tédio. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, uma vontade de sair, uma vontade de encontrar pessoas, uma vontade de conversar. E a gente fica às vezes, faz uma coisa no computador, prepara outra coisa ali, cuida um pouco da casa, e esse ambiente de ficarmos em casa, ele vai se tornando, ao longo dos dias, vai se tornando entediante. Uma coisa é uma semana, 2 semanas, aí agora nós já estamos entrando na 3ª, 4ª semana de isolamento, e isso não é muito fácil para nós, certo? E pessoas estão nessa situação agora, aflitas. O que elas vão fazer? E Jesus já, desde aquela época, já dizia, olha, eu estou olhando para as pessoas estão aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor que envie trabalhadores. E aí, pegando então os temas e os gigantes que essa lição vai trazer para nós, ela começa com o seguinte gigante. O gigante do vazio espiritual. O gigante do vazio espiritual. De fato, nós temos pessoas que estão vazias espiritualmente. Inclusive, e não é segredo, a gente conversa sobre isso francamente em nossas reuniões, pessoas muitas vezes estão na igreja, elas estão reunidas domingo após domingo, mas elas estão vazias espiritualmente. Todas estão assim? De jeito nenhum. Não são todas, mas algumas pessoas têm essa dificuldade. Estão vazias espiritualmente. Elas estão lá muitas vezes pela religiosidade, mas elas não estão lá se sentindo preenchidas espiritualmente. E isso acontece muito. E aí nós temos esse gigante do vazio espiritual que assola muitas pessoas. E quando Jesus ele vai dizer pessoas que estão aflitas, são pessoas que têm essa questão do vazio espiritual. E a questão do vazio espiritual é algo que é o seguinte, não é algo que dá para você preencher numa prateleira do supermercado. Quando você está com sede, por exemplo, você vai na sua casa, vai até o bebedouro, ou você vai até a geladeira, pega a água, coloca no copo e bebe. Quando você está com sede, por exemplo, no supermercado, você pode comprar água na prateleira. Quando você está com fome, você vai num restaurante, você vai na geladeira da sua casa, você preenche o vazio do alimento com alguma coisa. É simples, é fácil. Porém, o vazio espiritual, ele não preenche assim. Porque o vazio espiritual só é preenchido à medida que nós deixamos que Cristo entre nas nossas vidas. É necessário que nós diminuamos para que Cristo possa crescer, para que Ele possa ocupar as nossas vidas de uma maneira completa. Então, para isso, a gente precisa se esvaziar, para que Cristo preencha. E esse vazio, ele só é preenchido com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Esse vazio espiritual precisa do Espírito Santo para nos encher. Existe uma música antiga que diz: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes, pisos cobertos de bens. E até pode ter o carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. E aí depois ele vai dizer, mas sempre será como folha jogada ao vento. E aí ele vai dizer que a paz, ela só se encontra em Cristo. A paz que a pessoa tanto busca, não dá para poder, você não compra na esquina. Essa paz espiritual, esse preenchimento que o Espírito Santo traz para nós através do fruto do Espírito, da paz, da alegria, do amor, da longanimidade,
da benignidade, da bondade, da fidelidade, do domínio próprio, esse preenchimento que o Espírito Santo traz para nós, não é possível você encontrar numa prateleira de supermercado. Você precisa deixar o Espírito Santo entrar em você. Você precisa deixar o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Você precisa diminuir para que o Espírito Santo cresça dentro de você, para que ele possa encher a sua vida. Eu já disse isso várias vezes, né? Se você está cheio de você mesmo, o Espírito Santo não consegue preencher a sua vida, porque você está cheio de você mesmo. Então, esse gigante do vazio espiritual, muitas, multidões estão ainda vazias espiritualmente, porque entendem que eu sinto esse vazio, então ela vai preencher isso com uma bebida, com um cigarro, com uma droga. Ela vai preencher de algum jeito e ela não consegue preencher. Então ela vai para o vício, ela vai para a pornografia. Ela quer preencher de algum jeito, mas ela não consegue preencher. Existe um vazio dentro dela. E esse vazio que ela está sentindo é justamente a falta do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo na vida dela. Certo? Mateus capítulo 9, 36, a gente leu. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que estão aflitas, como ovelhas que não têm pastor. O segundo ponto que a lição vai trazer para nós é o seguinte: o gigante da crise de liderança. O gigante da crise de liderança. Como a gente disse, né, no texto de Mateus, as pessoas ficam aflitas. Para quem eu olho? Aflitas como ovelhas que não têm pastor. Aflitas como ovelhas que não têm um referencial, como pessoas que não têm um referencial. Para quem elas vão olhar? E é interessante quando a gente fala sobre isso, porque quando a gente olha, por exemplo, para o setor político, não são todos os políticos que são corruptos, de forma nenhuma, certo? Mas quando a gente olha para a política do nosso Brasil, de um modo geral, nós perdemos a confiança nos nossos governantes. Nós perdemos a confiança nas pessoas que estão nos representando frente às questões do país. Então a gente perde a referência dessas pessoas. Então essa falta de liderança, ou essa crise de liderança, para quem você olha, qual é o referencial da vida dessas pessoas, é algo que é marcante em nossa sociedade, justamente porque vou confiar em quem? Em quem eu posso me espelhar? Quem vai poder dizer, como Paulo disse, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Qual é a referência que nós temos? Por exemplo, nós olhamos no meio evangélico, tantos pastores, não todos, repito, tantos pastores enganando as suas ovelhas, tantos pastores enganando os fiéis que estão lá, dizendo e prometendo coisas que eles não podem cumprir, fazendo uma barganha, ensinando a fazer uma barganha com Deus. E aí as pessoas elas se decepcionam. Elas se decepcionam com o meio evangélico, elas se decepcionam com os cristãos, elas não têm mais um referencial. As pessoas não podem mais olhar para uma referência, dizer eu vou olhar e vou mirar. É verdade que a palavra de Deus ela vai nos ensinar que nós não devemos confiar no homem propriamente dito, nós devemos confiar em Deus. É verdade. Porém, Deus coloca nas nossas vidas líderes, pessoas que vão nos guiar, pessoas que vão mostrar o caminho para nós. E aí nós temos essa dificuldade, este problema, essa crise de liderança, pessoas que não sabem o que fazer, em que acreditar. Entra presidente, sai presidente, entra outro presidente, sai outro presidente, e a gente fica, e não vai mudar nada. Entra senadores, voltam senadores, entram, saem e não muda. A pobreza continue. Hoje, ontem, né, teve uma live e o João Alexandre, cantor, cantando aquela música Brasil, e é uma música de 30 anos atrás, ou talvez até mais, e a música, ela fala, retrata o Brasil, o mesmo Brasil de 30
atrás. É como se nós não tivéssemos mudado nada, é como se nós não tivéssemos evoluído em nada. E é importante a gente falar sobre isso, porque realmente parece que nós estamos vivendo uma crise onde parece que nada muda. Ah, pastor, mas a gente tem que ter paciência. Sim, meu irmão, tem que ter paciência, mas nós estamos falando de 30 anos. 30 anos, 40 anos, 50 anos, o Brasil viver da mesma dificuldade. A lição vai trazer para nós 2 textos interessantes falando um pouco sobre essa questão de liderança. Ela traz mais textos, mas eu quis destacar aqui 2 textos importantes para nós. Provérbios, capítulo 29. Abre aí na sua casa, é importante que você acompanhe. Provérbios, capítulo 29. O versículo 2, ele vai dizer assim: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Esse suspiro não é de, ai, que coisa boa. É suspiro de padecer. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ou seja, quando os justos eles se multiplicam, o pessoal fica feliz. Mas quando você vê os perversos no poder, não é nada bom. E é muitas vezes o que nós estamos vendo no nosso país. Perversos no poder. Pessoas que olham simplesmente para elas. Infelizmente, nós temos isso em nosso país. E aí nós precisamos pensar justamente isso. Será que nós não estamos tendo muitos perversos? E isso é uma crise de liderança. E no versículo 8 vai dizer assim: os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Nós não estamos vivendo esse momento agora, né? Pessoas perversas ou pessoas escarnecedoras agitando as multidões para poder fazer o impeachment do presidente ou para poder torcendo para que um ou outro seja demitido. Né? Pessoas escarnecedoras alvoroçam a cidade, começam a fazer confusão, começam a causar intriga, certo? Mas os sábios desviam a ira, ou seja, a liderança, uma liderança que é sábia, tenta manter a coisa na paz, tenta deixar um ambiente pacífico, certo? Isso é pessoas sábias, líderes sábios, desviam a ira, preferem a paz, preferem viver em paz muitas vezes do que ter razão. Outro ponto que a lição vai trazer para nós é o seguinte: o gigante da pobreza. Meus irmãos, isso não é novidade para ninguém. Nós vivemos num país muito desigual, uma desigualdade social muito grande. Pessoas morrem de fome no nosso país. Pessoas passam dificuldade no nosso país. Pessoas enfrentam escassez de alimento em nosso país. Um país tão rico, um país tão maravilhoso, um país tão plural. Mas infelizmente pessoas ainda padecem, pessoas ainda morrem de fome, pessoas têm problema, dificuldade no nosso país. E essa pobreza que assola a vida de muitas pessoas, eu conheci uma pessoa, ela fazia um trabalho muito interessante no Carapina, inclusive se ela estiver nos assistindo hoje, Tina, um abraço para você. E ela fazia um trabalho muito interessante lá, e ela disse uma vez para mim que ela chegou numa casa, e ela abriu a geladeira da casa e não tinha nada. E pergunta para a família: o que vocês vão comer hoje? Não faço a menor ideia. Pessoas, meus irmãos, não precisa ir muito longe. Pessoas no nosso Valadares que enfrentam dificuldade, escassez, passam problema de pobreza, não sabem o que vão fazer, não sabem o que vão comer. E este é um problema, essa desigualdade no nosso país. Pessoas que ganham muito, pessoas que ganham pouco. Pessoas que têm de tudo, pessoas que não têm nada. Gostaria também de fazer um parêntese muito importante nisso aí.
muitas pessoas são pobres por falta realmente de uma ação mais forte do governo, um trabalho mais específico com essas pessoas, um trabalho voltado talvez para um pouquinho mais de uma educação. Tudo bem, é verdade. Mas é importante salientar que muitas pessoas enfrentam dificuldade de pobreza porque são preguiçosas. Estou dizendo todas de forma alguma, mas existem pessoas que enfrentam dificuldades porque são incapazes de mover, são incapazes de correr atrás, são incapazes de trabalhar, são incapazes de às vezes se aprimorar. Elas querem que tudo venha na mão. Então existem muitas pessoas sim que têm uma situação deplorável no nosso país e que elas precisam ser cuidadas, e existem pessoas que escolheram estar nessa posição. Que isso, pastor? É verdade? Infelizmente, meu irmão, é verdade. Pessoas escolhem estar nessa posição e preferem, querem que as pessoas resolvam o problema delas. E aí, meus irmãos, muitas vezes, se nós não nos movermos em direção a sair dessa situação, nós não vamos conseguir. Mais uma vez deixando claro, são todos de forma alguma. Existem pessoas assim? Sim, existem. Existem pessoas de todos os jeitos, certo? E existem pessoas que precisam realmente ser cuidadas por uma dificuldade, por um problema financeiro, foram enfrentando uma dificuldade e estão em esse estado de pobreza. E esse é um gigante na nossa sociedade. Olha que interessante. Provérbios 28, versículo 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será cumulado de maldições. Aquele que esconde os olhos. Nós precisamos olhar e estender a mão para aquele que tem dificuldade. Eu já contei para os irmãos que algumas pessoas eu tentei ajudar. Pessoas de rua. Eu tentei ajudar algumas pessoas de rua e essas pessoas simplesmente não queriam sair dessa situação de rua. Elas queriam continuar nessa situação de rua. Um amigo meu, ele não está morando mais em Valadares, ele conversou com uma pessoa de rua e falou com ela assim: olha, vamos sair daqui, eu vou te levar para outro lugar e eu quero mudar a sua vida, eu quero dar um jeito. E ele falou: não, eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui, eu quero continuar aqui. Por quê? Porque aqui eu como a hora que eu quiser, eu tenho relacionamento com o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, não tenho regras. Foi por isso que eu disse para os irmãos que existem pessoas que escolhem ficar nessa situação. No entanto, nós precisamos mesmo assim olhar para essas pessoas. Nós não podemos fechar os olhos para essas pessoas. Mateus 25, 40 vai dizer: o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O contexto desse texto de Mateus 25 é: Senhor, quando nós te vimos nu e te vestimos, quando nós te vimos com fome e te demos de comer. Jesus vai dizer: olha, quando vocês fazem isso a um dos pequeninos, vocês estão fazendo a mim mesmo. Por isso nós precisamos também estender a mão às pessoas que são pobres. Outro aspecto, outro gigante que a lição vai trazer para nós é o gigante das doenças. Verdade, meus irmãos, nós também estamos num momento terrível, né? Nós estamos enfrentando um momento terrível nessa pandemia, mais uma doença que chega para nós, como se já não bastasse o câncer, que não tem cura, como já se não bastasse a AIDS, que não tem cura, como se já não bastasse outras doenças degenerativas que nós temos, como se não bastasse, nós ainda temos enfrentado então esse problema, essa epidemia que tem nos assolado nesses últimos dias. E nós estamos enfrentando esse gigante das doenças, que nós não sabemos muitas vezes o que resolver. Nós cremos que nosso Deus é o médico dos médicos, Ele pode sarar todas as coisas. Mas infelizmente nós ainda temos doenças em nosso meio. Claro que nós sabemos que isso é uma consequência do pecado de Adão.
Quando Adão peca, ele traz para a humanidade problemas e traz consigo a morte também. E aí, esse é um problema da nossa sociedade, o problema das doenças. É um problema que muitas vezes nós não sabemos como resolver, como por exemplo o câncer, como por exemplo a AIDS e tantas outras enfermidades que têm aparecido e nós não sabemos como resolver. E esse é um gigante que aparece nas nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer, Tiago capítulo 5, 14 e 15, é a única coisa que nós podemos fazer, meus irmãos, mediante a doença. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Colocando aqui esse ungindo com óleo, o óleo no sentido era medicinal, não era uma questão espiritual de ungir com óleo, certo? Era uma questão medicinal. Em outras palavras, está dizendo, ore por ele, tome remédio. Tome remédio. Então, se a pessoa, por exemplo, é pobre, ela não tem como comprar remédio, a gente providencia um remédio. E nós vamos orar por ela. É a única coisa que nós podemos fazer muitas vezes, é orar. Nessa situação que nós estamos enfrentando, a única coisa que nós podemos fazer é orar. Pedir ao Senhor que nos ajude a enfrentar essa dificuldade. Não tem mais o que fazer, certo? A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Nós precisamos, meus irmãos, orar frente às doenças. Orar. Eu já tive muitas experiências na minha família sobre isso. Meus filhos passando mal, a gente sem saber direito o que fazer. Nós oramos. E o Senhor foi resolvendo. Meu irmão, você não sabe o que fazer. Se você tem um problema aí de saúde, você não sabe o que fazer, coloque a mão sobre essa enfermidade. Peça ao Senhor que libere cura em cima disso. Se você orar com fé, eu tenho certeza que o Senhor vai responder. Pastor, e se ele não responder, pergunte a ele, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa doença? O que o Senhor quer mostrar para mim? Ore, não deixe de orar e não deixe de se entregar ao Senhor. E o último gigante que a lição vai trazer para nós é o gigante do analfabetismo. Nós estamos enfrentando 2 analfabetismos. O primeiro deles é escolar mesmo. Crianças que não sabem muitas vezes ler e escrever, não têm acesso à educação, não têm acesso à escola. Adultos que não sabem ler e escrever. Nós temos ainda uma taxa alta de analfabetismo, escolar. E nós temos também o analfabeto funcional, que lê, mas não entende o que lê. Eu tive essa situação, por exemplo, na faculdade. Uma aluna chegou para mim e perguntou, professor, o que foi que eu escrevi? Lê para mim o que eu escrevi, porque eu não estou entendendo o que eu escrevi. Certo? É um analfabeto funcional. Nós temos o analfabeto que não sabe ler, não sabe escrever. A gente tem um analfabeto funcional que ele sabe ler, ele sabe escrever, mas não entende o que lê e não entende o que escreveu. Faz mecânico. E nós temos também hoje, nós estamos enfrentando um analfabetismo bíblico. Pessoas que não sabem ler mais a Bíblia. Pessoas que não leem mais a Bíblia. Elas são enganadas por qualquer doutrina que se apresente a elas. Elas são enganadas. Porque elas não têm mais conhecimento bíblico. A palavra de Deus vai dizer que o povo se perde por falta de conhecimento. O profeta Oséias vai dizer isso para nós. O povo se perde por falta de conhecimento. E nós estamos enfrentando esse problema. As pessoas escutam o pregador, colocam a pessoa como um ungido de Deus, como se aquela pessoa tivesse uma autoridade espiritual sobrenatural e acredita em tudo que ela fala. Algumas pessoas falam assim, pastor, mas se ele é um cantor gospel, ele não é um separado de Deus? Ele não é? Claro que não. Muitas pessoas são cantores e não têm a menor ideia do que estão cantando. Fazem a letra da música e essa música não é bíblica. E os irmãos que me conhecem sabem o quanto eu sou crítico nessa área
de olhar para uma música e perceber que essa música não tem nada de Bíblia nessa música, certo? E aí nós vemos também pregadores que pregam aquilo que não é bíblico. E, meu irmão, se você não tiver conhecimento bíblico, você vai ser enganado. A palavra de Deus vai trazer para nós o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensine a criança no caminho que deve. Meus irmãos, isso não era só no sentido educacional, no sentido de aprender a ler e escrever. E se você ensinar a criança a ler e escrever, que é um caminho, se você ensinar no caminho, ela vai aprender, certo? Mas também no sentido de vida, no sentido bíblico também. Se você ensinar a criança no sentido bíblico, ela vai aprender, certo? Provérbios capítulo 1, versículo 7. Temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu irmão, você não pode desprezar. Você não pode desprezar o momento de escola que você está vivendo. Eu vejo muitos jovens, muitos adolescentes, muitos juniores, desprezando esse ensino de hoje. Você está na fase de estudar. Ah, mas eu quero brincar, mas eu quero jogar, mas você está na fase de estudar e você precisa se aprimorar, você precisa crescer, não tem outro caminho, você precisa valorizar esse tempo da escola, isso vai passar, e quanto mais você se dedicar, mais rápido isso vai passar, porque você vai se desenvolvendo, e quando chegar lá na frente você vai conseguir ter uma boa profissão. Então não adianta, o momento agora é o momento de estudar. Então, nós não podemos desprezar isso, nós não podemos desprezar de forma nenhuma. E nós, lá na IBBN, nós começamos o nosso projeto Mais Vida, que é justamente a questão do analfabetismo, certo? Ajudando pessoas a ler e a escrever. Meus irmãos, concluindo então a nossa lição, ele vai trazer para nós o seguinte: enfrente os gigantes. É um desafio para nós. Enfrente os gigantes, desenvolvendo e aplicando a compaixão de Deus para o mundo, permitindo que Deus o use em sua geração. Por que disso? Porque é a única que você pode alcançar de forma pessoal. A única geração que você pode alcançar é a sua geração. Você não vai alcançar a geração nem passada e nem a geração futura. A geração que você pode impactar é essa geração, certo? Manifeste a graça e a misericórdia de Deus em palavras, ações e atitudes. Então, tem alguém passando fome? Dê alimento, Não feche os olhos para a pobreza das pessoas. Olhe para as pessoas. Tem alguém que não sabe ler e escrever? Talvez você pode ensinar essa pessoa, você pode instruir, ser bênção na vida da pessoa. Estamos com um problema de referencial de liderança? Seja você um referencial de liderança, onde as pessoas olhem para você e o tem como referencial de liderança. Esses problemas e esses gigantes, tem um problema de doença na sua família, alguém está perto de você doente, ore por ele, exerça esse chamado na vida das pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai usar você poderosamente frente aos gigantes da nossa sociedade. Amém? Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe, vamos pedir ao Senhor que Ele aplique aos nossos corações tudo isso que foi discutido, todo esse assunto que foi discutido, para que nós possamos então ser pessoas melhores cada vez mais e ajudando as outras pessoas. Pai eterno, mais uma vez, Deus, nos colocamos diante do Senhor. Mais uma vez, Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a enfrentar os gigantes. Mas não somente Deus nos ajude a enfrentar, mas nos ajude também a ser suporte para as pessoas que enfrentam esses gigantes dia a dia, Deus. Nos dê força, nos dê capacidade, Deus, nos dê, Pai Santo, paciência também para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor porque sabemos que o Senhor sempre está conosco. Pai Santo, pedimos pela família
pelas famílias da nossa igreja, Deus. Esteja com cada um deles, nos seus problemas, nas suas aflições, nas suas dificuldades, nesse tempo que nós estamos atravessando, Deus. Pedimos, Deus, colocamos nas tuas mãos os trabalhadores da nossa igreja, Pai. Pessoas que muitas vezes estão perdidas, sem saber o que fazer. Dê, meu Deus, a paciência, dê, meu Deus, o autocontrole. Coloque sobre elas, Deus, a tua mão poderosa. Pai Santo, nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude, mais uma vez, a enfrentar todas essas coisas e enfrentarmos também os gigantes da vida. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de deixar com você o último recado muito importante. Como eu já disse, nós temos algumas despesas, algumas coisas que nós precisamos, alguns compromissos que nós precisamos acertar em nossa igreja. E eu quero, meu irmão, desafiar você também a não deixar de contribuir. Nós temos contas a pagar, nós temos questões a acertar e eu quero contar com você para que você faça isso. Se você tiver alguma dúvida, como eu já disse anteriormente, procure a irmã Micheline, procure a irmã Patrícia. Você também pode me procurar, eu darei a você todas as instruções. Tá? E eu conto com você para que nós continuemos firmes. E eu quero deixar isso também para você. Continue fiel, meu irmão. Continue fiel. Isso vai passar. Nós não sabemos quanto tempo vai demorar, mas isso vai passar. Continue sendo fiel. Deus abençoe a sua vida poderosamente e que Ele possa então estar com você e estar com a sua família. Deus abençoe você.